Estamos de volta com o nosso Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, na cidade de Miami, sempre contando com a participação do jornalista e escritor Marcos Omati, aqui em Miami, e no Brasil, hoje, remotamente, o nosso economista e empresário Cornélio Diniz, e hoje é uma live, hoje, 9 de novembro, segunda-feira, o dia do 26º aniversário de uma empresa famosíssima aqui em Miami, chamada Via Brasil, e hoje temos conosco aqui um querido amigo do Marcos e meu, e com certeza vai ser também do Cornélio, assim que ele vier a Miami, o nosso amigo Joe Menezes. Joe, um prazer ter você aqui com a gente, e gostaria de passar aqui um pouquinho para que o Marcos Omati faça uma pequena introdução, já que o currículo do Joe é extenso, para falar um pouco do Joe Menezes. Difícil realmente de apresentar essa figura simpaticíssima. O Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra, não é? Mas com o Joe Menezes isso acontece. Ao contrário, ele é uma unanimidade, só que não tem nenhuma burrice nessa unanimidade. Todo mundo que eu conheço que conhece Joe Menezes gosta dele. Não conheço ninguém que não goste de Joe Menezes. Então, como ele tem uma história fascinante, vive há muitos anos aqui nos Estados Unidos, então eu não vou apresentar, não vou falar muita coisa, vou deixar ele contar a história dele. Então, eu gostaria de começar, Joe, perguntando para você, antes de você vir para os Estados Unidos, lá na Belgo Mineira, onde você trabalhou rapidamente antes de chegar aqui nos Estados Unidos, que eu acho que é aí que a história começa a ficar interessante. Bem-vindo ao nosso Opinion Live, Joe. Olha, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês, pessoas especiais da minha vida e, logicamente, do sul da Flórida. Di Almeida, Marcos Omati, o senhor Cornélio lá do Brasil. É um prazer enorme estar aqui e obrigado pela oportunidade de falar alguma coisa sobre mim, particularmente, e o meu trabalho também. Como o Marcos falou aí da minha vida no Brasil, ele é jornalista. Descobriu que eu trabalhei na Belgo Mineira. E foi lá mesmo que eu trabalhei um certo período. Eu trabalhava nos meus projetos, a gente fazia projetos de todas as necessidades da Belgo Mineira, a parte mecânica, a parte de construção. E eu fiquei um bom período trabalhando lá. Foi quando me transferiram para Belo Horizonte, Sabará. E de lá eu saí e fui trabalhar na minha própria empresa, que é de peças e acessórios para carro, até eu vir para os Estados Unidos. Ô, Joe, primeiro é um prazer ter você aqui, muito obrigado. Coincidentemente, hoje, dia 9 de novembro de 2020, hoje completa 26 anos que você nos agraciou aqui no sul da Flórida. Aliás, o que o Marcos Omati falou sobre o Joe Menezes foi muito pouco. O Joe Menezes é adorado por todas as pessoas em Miami. A gente conhece o Joe há quase 30 anos, então a gente conhece bem a vida do Joe. O Joe é um empresário, uma pessoa querida, é um homem de sucesso, é um homem que realmente merece algumas lives, não só com o nosso Opinion, mas com muitos outros programas, principalmente aí no Brasil. Você que está nos assistindo, saiba que tem um brasileiro batalhador de sucesso nos Estados Unidos, chamado Joe Menezes, da cidade de Miami, dono da Via Brasil. Eu queria falar com vocês sobre o seguinte, já que o Marcos falou que você falou da Belgo Mineira, quando você trabalhou no departamento lá de projetos, lá da parte a gente começou um pouquinho ontem sobre o negócio de ponte, da parte de engenharia. Como é que foi sua vinda? Há quanto tempo atrás você veio para cá, para os Estados Unidos? Como é que ocorreu essa vinda? E como é que você começou a trabalhar aqui, que realmente vir para os Estados Unidos e trabalhar aqui talvez um interesse de muita gente? Olha, naquela época, eu tinha uma tia que morava aqui. Ela foi, para mim, na realidade, na minha vida, minha segunda mãe. E ela gostava muito de mim. Nessa época, ela estava no Brasil em férias, quando ela perdeu aqui o marido dela, o Philip, um americano que era casado aqui com ela. E ela ficou muito chateada, muito pesarosa pela perda do marido. E como a gente tinha muita amizade, muito amor de família, ela me convidou para que eu viesse para cá para ficar um período com ela, entendeu? Ela disse, vamos ficar comigo lá um tempo, porque ela estava sozinha aqui. Não tinha um parente tão próximo assim para ela. Foi quando eu resolvi vir e ficar com ela. E eu fui direto para Nova York, onde ela morava. E para lá eu fui trabalhando, comecei a trabalhar nos hotéis lá,
né? A gente faz várias profissões de hotel e a gente foi pegando, eu fui pegando uma experiência dos Estados Unidos, uma experiência de como trabalhar nessa terra aqui, entendeu? Ô, Joe, eu queria só que você elaborasse um pouquinho mais aonde é que você começou a trabalhar nos Estados Unidos. Você não começou como dono de Via Brasil. Onde é que você começou? Não, quando eu cheguei em Nova York, a gente trabalhava naqueles hotéis, o resort, né, os hotéis de veraneio de Nova York, no interior de Nova York, no upstate New York, numa área que se chama de Catskill, onde tinha, na época, tinha vários hotéis de veraneio. E eu entrei trabalhando de pora, que é zelador, trabalhei na cozinha como dishwasher, trabalhei em vários lugares de pintura, na cozinha arranjei trabalho para trabalhar na área da salada, e aí depois consegui uma vaga no restaurante para trabalhar de take care, de tray care, que a gente ajudava o garçom. E com aquilo a gente vai aprendendo a como lidar com a comida, como a servir o cliente, e com isso eu me tornei um garçom na área de hotelaria, entendeu? E naquela época, a gente trabalhava lá em Nova York até agora, na época do Thanksgiving. Aí a gente descia para a Flórida, trabalhava aqui no mesmo trabalho, nos hotéis também, e trabalhava até abril. Quando começava o Passover, a gente voltava para Nova York novamente. Então, foi um período de... Vamos traduzir para você aí até a Páscoa, né? Até a Páscoa. Até a Páscoa. O Passover até a Páscoa, que é quando lá em Nova York começava ali o movimento nos hotéis novamente, que é depois do inverno, porque no inverno, logicamente, tinha muito pouco trabalho. Então, lá onde eu comecei a trabalhar, realmente foi as profissões que eu tive, que aos poucos a gente vai aprendendo e melhorando dentro do hotel onde eu trabalhava, entendeu? E trabalhei também, um período rápido, numa granja onde a gente empacotava ovo, entendeu? E é interessante, isso eu gosto até de contar, porque eu trabalhava na época, logo depois que eu cheguei aqui, eu não falava inglês, não conhecia nada, e dentro da empresa eu era o bobão da casa, ou seja, as pessoas me chamavam, faz isso aqui, me ajuda isso aqui, fica aqui que eu vou ali. E com isso, eu aprendi tudo na empresa. Aquela vivacidade que nós temos brasileiro, que tinha gente, 10 anos, trabalhava no mesmo lugar lá, só fazia aquilo. Eu, com pouco tempo, fazia de tudo. A gente vai aprendendo, né? A gente tem a cabeça diferente, né? E como eu já mexia no Brasil na parte mecânica, e a parte de manutenção das máquinas aqui nessa empresa foi fácil para mim. Eu já sabia, eu tinha uma ideia, entendeu? Agora, Joe, voltando à sua parte de garçom, porque foi assim que nós nos conhecemos, meu amigo. Eu não esqueço nunca isso. Eu trabalhava no jornal Florida Review, que era ali em uma das torres da Foreign Ambassadors, ali em downtown Miami, e você trabalhava no Porcão, churrascaria Porcão, que tinha acabado de abrir aqui em Miami, que era na outra torre, e eu saía na hora do almoço e ia lá, e várias vezes você sempre muito simpático, muito bacana, vinha, me servia, obviamente sempre quando eu ia comprar a picanha cortadinha com farofa, alguma coisa, você sempre me dava aquele a mais, e eu levava lá pro Rodrigo Soares, que era o dono Rodrigo Soares, que era o dono do Florida Review. Enfim, como você decidiu ficar de vez em Miami e como aconteceu o convite para você ir trabalhar no Porcão? Olha, igual eu te falei, nessa época nós, né, o grupo que trabalhava nos hotéis, a gente ficava em Nova York e Miami. E, logicamente, Miami era o lugar ideal para os brasileiros, o clima, o tipo de vida, né? E aqui, o nosso trabalho aqui, a gente trabalhava somente o café da manhã e à noite. A gente tinha o dia inteiro para ir para a praia, para jogar bola. Aí onde eu decidi vir para Miami. Eu tinha um namorado na época, ela gostava daqui também, e a gente trabalhava juntos. Então, vamos para Miami. Aí resolvi vir para Miami e comecei a procurar meus empregos, né? Foi quando, logo depois, eu tive a oportunidade de trabalhar no Porcão,
o que na época eu era brasileiro, eram poucos brasileiros lá dentro de garçom, eu já falava alguma coisa na área, linguagem de comida, eu tive sorte de ficar ali. Realmente, cara, eu me lembro até hoje, a gente saía daí, ia lá no Floderville, bater papo, Isso. cara, era muito gostoso, até que eles abriram o Scala Miami, lembra? Exatamente, que era na outra torre, eram Era 4 outra torres. torre. Uma torre tinha o Florida Review, na outra tinha o Porcão à direita e à esquerda ficava o Scala Miami. Ali foi uma experiência muito boa para mim, porque eu comecei a lidar com gente diferente, não aquela, né, pessoal de hotel, sabe? Então, foi muito legal. Eu achei assim, que foi uma parte da minha vida profissional muito boa. Além de conhecer pessoas, né, convivência com muitos brasileiros. Nossa, mãe, é fantástico. Foi muito bom para mim mesmo. E obrigado por te conhecer naquela época. Não, eu que tenho que agradecer, Diogo. É um prazer enorme ter te conhecido naquela época e ter mantido a amizade até hoje. Diogo, desculpe, Jay, seria você fazer uma pergunta, mas deixa eu engatar aqui nesse assunto, porque esse assunto é bom. Ô, Diogo, de repente, eu vi, em vez de ver você como garçom ali no Porcão, você começou a virar empresário de shows. Eu me lembro que você trouxe o Belchior, numa época, trouxe vários outros, eu ficava até tarde, muitas vezes para fechar o jornal nas sextas-feiras, e aí eu ia para o Porcão e tinha show lá que você que organizava. Como é que se deu essa transição? E queria saber também se você trabalhou em outras coisas além do Porcão antes de chegar a ser dono da Via Brasil. Olha, essa época minha de promotor foi justamente essa época também. É que eu cheguei, eu conhecia bastante gente, graças a Deus, sabe? E eu tenho essa coisa de estar junto com a comunidade. Eu gosto da comunidade brasileira, eu gosto de estar junto com ela. Tanto é que estou aí há 26 anos, né, com ela. E eu comecei, não sei se você se lembra, eu comecei a promover as Brazilian Night em Miami Beach. Sabe? Isso. Então, com aquilo eu trazia boas bandas lá do norte, bons DJs na época, não são iguais aos de hoje, né? Não eram iguais aos de hoje. Então, com isso, eu comecei esse lado meu de promotor. Foi quando exatamente eu, através do nosso grande saudoso Cláudio, me deu a chance de ter uma coluna social no Brasil Review, que você se lembra. Até no Floderville mesmo eu cheguei a escrever alguma coisa que eu falava da comunidade. Eu falava da comunidade ali, junto, colocava as fotos do pessoal. Então, foi muito bacana para mim. Acho que foi minha época de empresário que eu trouxe, né, o Guilherme Arantes, o Belchior, a Luiz Arão, que a gente ficou até com muita amizade até hoje. Eu tenho várias coisas aqui que eu tenho daquela época. E eu também, você falou em profissão, antes de eu começar, paralelamente, vamos dizer, essa profissão de promotor, eu também trabalhei no flea market. Eu levava... Eu era vendedor de roupa lá no flea market. Entendeu? Que tipo de roupa, João? Eu vendia roupa para overweight, né, gordas, né, saia, calça e blusa. Então, naquela época, eu consegui muitos clientes da Bahamas, que as mulheres vinham, compravam malas e malas e malas. E era muito bom, que a gente fazia de tudo, né? Tinha que sobreviver, tinha que fazer alguma coisa e já viu, né? Então, realmente, o trabalho para a gente pega qualquer coisa, né? Faça com vontade, entendeu? Vocês estão vendo aí que Joe Menezes é o nosso Google de Miami, né? Vá conhecer gente assim. Olha, o Joe Menezes, além de tudo, é uma pessoa fantástica na área até de jornalismo. Trabalhou, teve sua coluna de jornal. Depois vamos falar sobre isso um pouquinho. Olha só, o Joe, muitas pessoas têm intenção e sonham, estou falando de milhares de pessoas no mundo inteiro, também no Brasil, tem intenção e sonho em vir morar nos Estados Unidos, o famoso American Dream, né, que todo mundo tem aquele sonho americano. Queria que você, dentro desses 30 e poucos anos dos Estados Unidos que você tem, desses mais de 50 atividades que você atuou nos Estados Unidos e exerceu aqui muito bem, que explicasse para essas pessoas como é que é imigrar e, graças a Deus, ter sucesso como você. Olha, só pelo fato de imigrar, de sair de sua casa e ir para outro país, já é difícil. As barreiras de língua, de costume, de amizade, essas coisas todas.
Mas eu falo que quando a pessoa emigra para os Estados Unidos, ele já é um vencedor. Basta ele querer ser mais ainda, porque os Estados Unidos dá chance para você ser o que você quer ser. Aqui nós temos dois caminhos, o caminho ruim e o caminho ruim. O bom e o ruim, basta você querer optar pelo que você quer. E é um país que realmente dá valor ao seu trabalho, né? Todos nós, vocês, pessoalmente também, teve um grande sucesso na vida porque veio para os Estados Unidos e encarou o trabalho e acompanhou as leis daqui também. Ou seja, você cumpre as leis do país, trabalha, dá uma produção, mostra que tem capaz e o sucesso vem, o retorno vem. Então, imigrar não é fácil, mas ser um grande imigrante depende de quem? De nós mesmos. Porque o país, aqui no caso dos Estados Unidos, dá toda a chance para a gente ter uma vida de sucesso, entendeu? Graças a Deus, junto com os amigos e família, entendeu? Ô, Joe, só complementando, tem muita oportunidade, mas aqui não dá para você imaginar, por exemplo, você trabalhando na Belgo Mineira, departamento de arquitetura, de repente você está lavando o prato e está servindo carne no porcão. Aqui o trabalho não interessa o que você faça, né? Você tem pessoas com trabalhos desde até com excelente qualidade de vida. Realmente, é uma coisa que você falou certo. No meu caso, eu trabalhava, né, eu tinha uma boa profissão lá, tinha um bom salário. Se você pensar nisso, e quando eu cheguei, eu trabalhei de pora, quer dizer, de zelador no hotel, trabalhei na empresa empacotando ovo, sabe? E com isso você vê muita gente aqui de boas profissões fora dos Estados Unidos que chega aqui, é imigrante, você tem que encarar o que vier, porque realmente a profissão aqui você que faz a sua vida, independente da sua formação anterior. Isso é mesmo. Joe, e como surgiu a oportunidade de você ser dono da Via Brasil? Vou explicar um pouquinho rapidamente o que é a Via Brasil para as pessoas que não conhecem, né? Eu, particularmente, fui muito à Via Brasil ali de Miami Beach, na Collins Avenue, esquina ali com a 63, por ali, e era um mercado, era o único local em um raio de vários quilômetros onde nós, brasileiros, podíamos comprar uma coxinha de galinha, um quibe, um pão de queijo, levar um pão... Perdão? Revista Veja. Revista Veja, não, Revista Veja e as fitas. E as fitas? As fitas. Jay, você se lembra das fitas do Joe Menezes? Eles tinham, pessoal, fitas cassete com a programação da Globo. VHS. VHS. Era em VHS. Então você ia lá e você tinha que entrar na fila para pegar a fita. Eu, por exemplo, entrava na fila porque eu queria ver os gols do Flamengo. Eu não tinha como ver os gols do Flamengo. A única... Como eu podia ver? Com a fita do Joe Menezes na Via Brasil, do Fantástico, do domingo, que tinha os gols da rodada. E às vezes eu chegava lá na segunda-feira doido para pegar para ver os gols. Ah, essa fita já saiu. Aí eu tinha que esperar até a pessoa devolver. Enfim, a Via Brasil era a nossa segunda casa aqui. Como surgiu essa oportunidade de você ser o proprietário dessa empresa? Olha, nessa época eu fazia minhas promoções, meu Brazilian Night, eu ia muito na Via Brasil lá, porque na loja, que era anterior de outro dono, porque lá era o ponto de fazer as propagandas, né? E o ex-dono, que é o Valnei Santos e a dona Beth, meus amigos, pessoas maravilhosas, naquela época eles me ajudavam sempre a pagar o panfleto, pagar o flyer, eles sempre eram meus patrocinadores. Até que um dia eu comentei com ele que eu tinha vontade de trabalhar com uma empresa tipo a dele, trabalhar com o Brasil, com a comunidade brasileira. Ele falou assim, aqui está a chave da loja, é só você começar. Aí eu falei assim, cara, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Ele falou, quem está falando de dinheiro? Está aqui e você continua o trabalho, você toca a loja. Então, foi assim a oportunidade que ele me deu, o seu Valnei Santos, eu tenho muito prazer em falar isso, que ele é uma pessoa maravilhosa, muito batalhador na área brasileira também, e foi ele que me deu a chance grande de começar trabalhando na Via Brasil, entendeu?
Agora, Joe, você é danado, né? Ali na frente, você colocava aí Holanda para atender as pessoas, né? Porque você brasileiro é fogo, né? Chega, pede desconto no brigadeiro, pede desconto no chocolate garoto, e você não queria ser o bad cop, né? Você deixava ela ser bad cop, você era o good cop dessa história, não é, Joe? É verdade. Eu sempre ficava um pouco de lado, até hoje, né? E eu sempre vou falar aqui que é um segredo, hein? Quando a pessoa chega com alguma coisa assim de desconto, fala, meu sócio não permite. Sempre tem um sócio no meio, sabe como é? Joe, eu tenho aqui uma relação de que a Via Brasil ela deu uma expandida. Você falou dessa loja que gentilmente o senhor Valnei Santos, junto com você, passou para você, mas a Via Brasil ela teve filiais, sucursais. Você foi dono da Via Brasil com restaurante, salão de beleza, agência de viagens, eventos culturais, shows que o Marcos Almaty acabou de falar. Você foi, junto com o Mário Magalhães, o Mr. Carnaval em Miami. Imagina o Carnaval em Miami, promovido pelo Joe Menezes. Todo mundo participava, era uma maravilha. E você também foi o vendedor dos ingressos do futebol quando teve a Olimpíada aqui, o jogo de futebol aqui. Aliás, eu fui no jogo lá do Japão, inclusive. Fala um pouco sobre essa diversificação que você, essa malha, esse tentáculo que você realmente criou da Via Brasil. Olha, depois que eu comecei com aquela loja lá em Miami Beach, a comunidade brasileira, né, que hoje eu sou muito agradecido, me apoiava demais. E foi quando eu comecei com as ideias de ter, né, outros pontos de venda, né, da loja, como eu abri a loja de aventura, abri também a loja de Kendall, abri em Doral, abri em Pompano Beach, que na época foi o maior supermercado daquela época, lá era o meu, entendeu? Ali na Sample Road. E a gente sempre com a intenção de aumentar, né, esse leque vamos chamar de assistência à comunidade brasileira. E dentro da loja de Miami Beach também, eu tinha uma agência de viagem, que eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, a Ed trabalhava comigo lá, e ao lado surgiu a oportunidade de abrir um restaurante com a comida típica brasileira, que antigamente, naquela época, não tinha aqui, somente Downtown, que achava muito, né, pela quantidade de turista brasileiro. E aí foi andando, foi crescendo. Eu tive a oportunidade também, junto com o Kiko, da Central do Brasil, abrir uma loja em Newark, New Jersey, que era um centro muito bom de vendas, entendeu? Depois eu abri a loja de um outro restaurante no Aventura. E Sabe? E aí Boston? foi. E Boston? Não, Boston tinha lá, eu era sócio de uma pessoa, mas eu era somente investidor. Ah, Eu tá não certo. tinha, eu não na frente, não. Eu só participei na abertura da loja, assim, com o material, e ele ficou com a loja depois. Em Nova Miami, eu abri também, há pouco tempo, um salão de beleza. E tudo isso eu fazia porque eu tinha pessoas do meu lado, bons funcionários que corriam atrás para nós, para mim e para todo mundo. Onde eu fazia, era uma maneira de retribuir ao meu cliente alguma festa brasileira, como, por exemplo, você citou o Carnaval da Via Brasil, que eu fiz acho que 3 ou 4 anos lá em Miami Beach, que a intenção era promover justamente a loja. Se eu gastasse ali $10.000, tirasse 9.000, para mim era lucro, porque eu participava com meus clientes e pagava despesa. E depois, aí, sem contar que várias vezes você participou dos meus aniversários, que eu comemorava no fundo lá da loja, essa coisa mais simples, mais chegada para a comunidade. E até pouco tempo também eu cheguei a fazer 3 vezes o nosso pequeno Réveillon, que também foi uma maneira de eu juntar os amigos junto numa festa só, num dia a gente comemorar a nossa maneira, entendeu? E são coisas que eu fazia paralelo ao meu trabalho, que era para não somente vender mais, era para aumentar ainda mais a aliança entre eu e o cliente, entendeu? Da Via Brasil e o cliente. Porque, além de tudo, a gente funciona como centro de informação, centro de tudo, né? E por que não de festa, né?
uma curiosidade, porque na época ali da Via Brasil, algumas vezes eu trouxe algumas coisas para você do Brasil para você revender. E, por exemplo, esse jogo que o Jay citou, aliás, eu fui com ele a esse jogo, Brasil e Japão, dos Jogos Olímpicos aqui. Você falou: ah, Marcos, você está indo para o Brasil, você não traz umas camisas do Brasil para eu vender? Eu trouxe uma mala cheia de camisas da seleção brasileira para você vender ali na Via Brasil. Com muito prazer eu fiz isso. E agora eu tenho uma curiosidade. Como é que você, qual é a logística para você conseguir vender sorvete do Brasil aqui? Você tinha picolé da Que Bom? Como é que você fazia para trazer e o sorvete não derreter? Como é que era isso? Olha, esses produtos do Brasil, na época, foram, vamos dizer assim, testados, né, para ver se tinha boa saída aqui, como teve a farinha, o Guaraná, etc. e tal. E junto com as lojas que eu tinha alguns amigos também que eram donos, proprietários de loja. A gente criou um pequeno grupo para começar a importar as coisas do Brasil. E, logicamente, fica um pouco mais barato e a gente tem a quantidade de produto que a gente queria aqui. E uma delas, na época, foi o chocolate, os sorvetes e picolés da Que Bom. Mas não foi muito para frente, porque, sabe, é uma coisa muito cara, porque tem que chegar aqui congelado. Então, mas foi um bom teste e a gente, sabe, foi legal. Eu acho que vários outros produtos a gente tentou também. Mas você comentou a respeito da Olimpíada, cara, foi uma época muito louca na minha vida, porque eu achei que era fácil vender ingresso dos jogos, mas, cara, era eu e o Ticketmaster, então você imagina onde eu fui me meter, cara. Olha só, deixa eu só explicar. O Ticketmaster, que também tem agora no Brasil, é um monopólio monstruoso nos Estados Unidos. Todo mundo que quer ir a shows, quer eventos, futebol americano, beisebol, todo mundo entra online, isso há muitos anos. E antigamente era só no computador, agora no aplicativo. E comprava lá. Olha onde é que o Joe Menezes foi, com quem ele foi brigar, né, Joe? Cara, hoje eu penso que loucura que eu fiz. E naquela época, logicamente, eu tinha uma boa comissão. Cara, eu tinha espaço no estádio, uma sessão só para mim, só para brasileiro, só para Via Brasil. Eu saí lá da loja de Maembiche com 4, 5 ônibus. O pessoal comprava ingresso para os jogos, eu levava para o estádio e voltava. Eu levei uma vez a fanfarra, o grupo de samba do Paulo Gualano, que não podia nem entrar com aquele surdão, o treme-terra. Cara, eles não deixavam entrar, mas para mim entrar, eu tinha que pagar ingresso só para o cara colocar o treme-terra lá na cadeira, porque não cabia, entendeu? Então era muito loucura. Eu passei com um cara, um amigo meu, não chegar naquela época, ele conhecia o pessoal, esse Biãozinho que sai no céu e fazendo propaganda. Cara, olha bem que loucura que eu fiz. Em cima do estádio, passou um avião daquele com a faixa Via Brasil, saúde os torcedores brasileiros. Cara, ninguém fazia isso naquela época. Poxa, hoje eu penso, é muita loucura, muita loucura. Mas coisa boa, eu fiquei doente depois dos jogos, umas 2 semanas, meu pé ficou desse tamanho. Ô, Joe, só para complementar, você comentou uma pessoa muito importante aqui no sul da Flórida. Quem não conhece, do Paulo Gualano, nunca veio a Miami. Paulo Gualano tem décadas, talvez mais de 4 delas, morando no sul da Flórida, em Miami. É o maior promotor do samba brasileiro há muitos anos. Você quer ter um evento fantástico, Paulo Gualano, realmente um amigo do Marcos Omati, João Menezes e meu, há muitos anos, há décadas, realmente é uma pessoa impecável, uma pessoa ilibada. Os shows deles estão em todos os Estados Unidos, não é só em Miami, não. Platas lindas, né? E músicos maravilhosos. Meu amigo Andrezinho Magalhães, sobrinho do Mário Magalhães, que faleceu, infelizmente, do Mister Carnaval, tocava ali o Rinaldo, Borracha, vários. O Paulo Gualano realmente é assim, tipo o Joe Menezes, né? Um marco dos brasileiros em Miami. Com o Paulo, naquela época, eu tive o prazer de conhecer Japão, a Coreia, porque na época, o Brasil jogou a seleção brasileira e eles queriam uma escola de samba. E o Paulo Gualano foi, sei lá, 45 pessoas. Eu fui convidado junto com alguns jornalistas
a gente foi convidado e, cara, tudo funciona muito bem com ele quando a gente viaja. Então, um tremendo profissional. Fui a Bahamas, fui a vários lugares com ele que ele me chamava para acompanhar. E eu ficava lá batendo um tamborim, sabe? Fingindo, ficava fingindo, né, Joe? Cá para nós. Que a hora que eu bati do outro lado, é aqui que tem bater, né? Mas é um grande profissional na área dele, sabe? Fez grande sucesso. É um cara também que venceu aqui na terra do Tio Sam. Ô, Joe, na época ali da Via Brasil, teve uma época que você fez remittance, né? Que é aquela coisa de envio de dólares para o Brasil, de reais para cá. Enfim, você chegava ali na Via Brasil, quem estava à frente disso era o seu filho. Não era você outra vez, né? Porque as pessoas sempre pedem para troca por mais para mim, aquela coisa, e você ficava à parte disso que eu sei. Fala um pouquinho da sua família, além desse filho, quantos outros filhos você tem, o que eles fazem e onde está a sua família aqui nos Estados Unidos e no Brasil? Olha, teve esse meu filho que ficou um período lá comigo, trabalhando lá, me ajudando, mas aquela história, não é a área dele, não vamos forçar. Comércio, eu gosto de comércio, mas o negócio dele é diferente. Mas a grande tacada da minha vida, que eu falo assim, de grande sucesso com minha família, foi quando veio o meu irmão Ricardo, né, Ricardo Menezes, e a esposa dele, Marlene, vieram para ficar junto comigo. Hoje eu falo que eu tenho um grande sucesso, hoje eu tenho uma tranquilidade no meu comércio, porque eu sei que eles estão comigo, além, logicamente, dos meus bons funcionários que me acompanham. Mas a minha família, ele que está comigo, realmente é um irmão para mim, entendeu? É meu braço direito e esquerdo, ele e a esposa dele. E eu tenho uma irmã, que ela está na área mais dos hospitais aí, que ela é pastora, então vive a vida dela, está muito bem também, entendeu? E o meu filho, no momento, ele está morando na Virgínia. Ele trabalha numa empresa e ele foi transferido para lá. E há 1 ano e meio atrás, ele me deu uma maravilha de netinha, Julie, entendeu? Que inclusive no dia 9, aniversário da Via Brasil, é aniversário dele também. Parabéns! Parabéns! Entendeu? E com certeza a gente vai comemorar junto quando puder, entendeu? Mas a minha família é isso, que está aqui são esses, meus 2 irmãos, meu filho, minha cunhada, entendeu? E o resto, os outros, né? Os outros estão no Brasil, tranquilo lá na vida deles. Ô, Joe, eu queria falar o seguinte, tem uma coisa que você é apaixonado, mexe há muitos anos, realmente coordena muito bem, chamado motocicleta. Você tem um grupo de motocicletas, nós já falamos em vários estados, eu estou aqui, estou ali, estou aqui, você manda foto, vídeo, a gente viaja com você nesse seu hobby de motociclista. Fala um pouquinho sobre isso e que grupo que você coordena aqui no sul da Flórida, espetáculo que você faz, que lazer que você traz, que alegria para todo mundo que participa junto com você. Inclusive, estou esperando você aparecer com a sua moto, né? É uma promessa. Há um tempo atrás, quando não tinha esse negócio de Zap, WhatsApp, essas coisas todas, estava começando ainda, a gente criou um site na internet, BrazilianRiders.com. E ali a gente marcava os encontros, sabe? E com isso formamos uma grande amizade, um grupo muito bom, sabe? E a gente fez vários passeios aí para os Estados Unidos afora. Eu, particularmente, eu tenho o prazer de falar que eu já rodei todos os estados dos Estados Unidos. Só falta o Alasca, que, se Deus quiser, daqui a 2 anos estarei lá. Vou sair de Miami, vou até o Alasca. Então, é uma coisa que eu adoro, sabe? Andar de moto, eu tenho minha moto, tenho moto antiga. Eu gostaria de ter umas 10 motos se eu tiver uma casa onde eu poderia colocar 10, 12 motos. Eu acho muito bonito. Não entendo de moto, mas adoro uma moto, entendeu? E ser motociclista aqui é muito bom. Eu já saí daqui, fui para o Canadá 2 vezes, fui a Los Angeles, fui agora a Portland. De moto? De moto, ir de volta de moto, sabe? Então é muito bom. Eu tenho meus amigos que a gente anda juntos. Então umas horas de lazer que a gente tem em cima das 2 rodas que realmente vale a pena e eu adoro mesmo. E agora eu me aposentando, o que eu vou fazer é isso, te mandar muita foto de muitos lugares que eu vou, para você ficar com bastante inveja e comprar uma moto para você. Joe, uma coisa importante
é que os Estados Unidos ele é cortado por rodovias interestaduais. Mas o bacana desse país aqui é que também tem umas rodovias vicinais, as menores, que não são tão menores assim, a gente fala de menores que não são interestaduais, mas são rodovias, tem rodovias interestaduais, as vicinais, e também tem aquelas quase que foram assim, trilhas, mas são rodovias também. Eu acho que aí é que realmente está a beleza de você passear de moto, né? Em lugares realmente diferentes dessas rodovias tradicionais. O que a gente fala, quando você pega, por exemplo, a 95, né, e anda pelo 95, é chata, porque é uma estrada muito boa, é uma reta, sabe? Você não faz nada, a não ser olhar para frente e tal. E quando você pega essas estradas secundárias, é uma beleza. A gente vai sempre a North Carolina, andar nas montanhas. Lá nessa época, inclusive, é muito bom, que começa a fazer um friozinho. Então, tem muitas paisagens, muitos lugares bonitos para a gente ir. E, acredite ou não, se você está de moto, a paisagem é mais bonita. Você vê. Ô, John, infelizmente nosso tempo está acabando da nossa live. Um prazer enorme esse bate-papo. Você mencionou agora a sua aposentadoria, né, que está se aproximando. Então, eu queria saber do que você está vivendo atualmente, se é dos royalties aí da Via Brasil, de todos os seus negócios, se você tem negócios ainda no Brasil e se pretende algum dia voltar para lá. Olha, eu já vivo nos Estados Unidos há 36 anos. Eu saí do Brasil, eu tinha 28. Então, eu me considero bastante brasileiro, americano. Sou bastante brasileiro e bastante americano. Então, Estados Unidos hoje é meu país também, entendeu? Voltar para o Brasil eu quero, mas não sei se eu vou viver lá. Eu não vou deixar esse país aqui também, não. Eu tenho minhas coisas lá. Eu tenho investimento na cidade de Natal, na Praia de Pipa, lá uns imóveis que a gente tira está preparando para tirar um êxito na aposentadoria. Porque eu quero realmente curtir. Quando eu falo aposentar, eu digo assim, é diminuir o ritmo de trabalho. Eu quero ter mais tempo para eu continuar curtindo a minha vida, montar na minha moto, rodar o Brasil, rodar os Estados Unidos, e para onde puder. Então, para mim, o Brasil é muito bom. Eu adoro ir ao Brasil. Toda vez que eu vou lá, eu volto com minha bateria super carregada. É um país muito bom para você passear, para divertir, muito bom. Estados Unidos também é. Então, eu não sei se eu deveria ir lá novamente, mas eu hoje estou dividido entre Estados Unidos e Brasil, com certeza. Amigos, que espetáculo, hein? Que lição de vida, que homem maravilhoso, que amigo querido. Aliás, que pessoa adorada que é o João Menezes, hoje, dia 9 de novembro, completando 26 anos à frente da Via Brasil, que diversificou, virou restaurante, salão de beleza, agência de turismo, jogos de Olimpíada, carnavalesco, churrasqueiro, Réveillon, ou seja, o João Menezes é o nosso Google de Miami, realmente é uma pessoa, uma referência. Que bom que você falou também do nosso amigo Paulo Galano, que também é uma excelente pessoa, uma ótima referência também. E eu gostaria muito de agradecer a sua gentileza de estar aqui participando dessa live, falando um pouco da maneira mais simples possível, direta e honesta e bem genuína da vida aqui nos Estados Unidos. Marcos, vamos agradecer aqui o nosso grande amigo querido João Menezes. Meu querido Joe, que prazer foi conversar com você, conhecer um pouco mais dessa sua história fantástica, para as pessoas verem, né? Muita gente quer o que você quer, mas não quer passar pelo que você passou. E você deu essa aula aí para essas pessoas que ficam querendo, mas não querem sofrer e percorrer esse caminho tão difícil que é do imigrante. Obrigado aí por você existir e por mais essa lição de vida para a gente. Espero que você, nessa sua semi-aposentadoria, consiga curtir um pouquinho mais a sua netinha, tá bom, meu amigo? Um abraço, obrigado. Olha, obrigado a vocês pela oportunidade de mostrar, né, para as pessoas um pouco da minha vida particular, profissional. Eu sou um fã de carteirinha desse seu programa, sabe? Eu acho maravilhoso. Adoro ouvir as conversas do Jay Almeida. As ideias do Marcos Almaty, assim, cara, eu fico assim, bobo de ver. A sua inteligência, muito parabéns. E o seu Cornélio, que eu vim conhecer aqui no programa, então, são pessoas maravilhosas. E eu estou, assim, me sentindo uma pessoa muito especial
em poder participar, sabe, conversar com vocês, sabe? Eu não sei dizer mais, eu agradeço a vocês pela essa grande oportunidade e gostaria, assim, através, né, desse nosso tempo de aqui agora, de agradecer a todos aqueles que passaram pela minha vida na Via Brasil, aos meus funcionários, que eu não chamo de funcionários, chamo de meus companheiros de trabalho, sabe, que me ajudaram a criar esse Via Brasil, ao Vonei Santos pela grande oportunidade que me deu, a comunidade brasileira, que eu não sou 100%, é lógico, mas sempre me apoiou, sempre me deu valor, a toda a comunidade brasileira, meu muito obrigado, e um obrigado muito especial ao meu irmão, camarada, parceiro, o Ricardo, e a esposa dele, Marlene, que realmente são meus braços direitos, o direito e esquerdo, não são meus braços hoje na minha vida. E a vocês, mais uma vez, muito obrigado e parabéns, e obrigado pela oportunidade aqui. Com certeza vamos tomar um vinho junto em breve. Isso, um churrasco na Via Brasil até bom. Vamos nos convidar, né, Marcos? Rapidamente. Olha que em janeiro o Cornélio vem aí, então vamos ver se a gente faz um churrasco a 4. Gente, esse foi o João Menezes, uma pessoa querida, adorada, esse empresário de sucesso, esse empresário eclético que largou a tranquilidade, o conforto do escritório da Belga Mineira para ir ajudar a tia em Nova York, naquele frio, e passou desde garçom, lavador de prato, até empresário. Que maravilha, parabéns, muito obrigado, Joe, pela sua, como o Marco falou, por você existir na nossa vida. Muito obrigado por você alegrar e ajudar muita gente, centenas e talvez milhares de pessoas no sul da Flórida. Obrigado por essa live. Esse nosso Opinion Live é muito especial, porque no 26º aniversário da Via Brasil é um privilégio. Obrigado, João Menezes. Obrigado, Marcos Lomati. Muito obrigado. Obrigado, Cornélio Diniz, remotamente. Muito obrigado, João Menezes. Parabéns mais uma vez. Esse foi o nosso Opinion Live. Um abraço, fica com Deus. Tchau.